Eu vivi coisas muito difíceis, né? E aí, enfim, são histórias mais pessoais, mas eram coisas tão difíceis, assim, que eu cheguei a uma época que eu chegava na igreja e tinha crise de pânico. Porque, pra mim, era aquele domínio, eu não podia ir no cinema sem pedir autorização. E aí, eu já estava com 24 anos. E eu dizia, Senhor, isso não vai mudar nunca. Eu acredito que se não fosse a esperança do Evangelho, então a minha história, ela ia entrar num limbo, assim. Eu acho que eu entraria num lugar, assim, não vale a pena. Se é só isso, e é muita coisa, mas o que eu vivi foi muito duro, assim, foi muito difícil mesmo. Quais os momentos mais difíceis que você passou e que precisou realmente de Deus e de um processo para ir te Olha, curando? eu vivi 16 anos, assim, debaixo de uma liderança doentia, assim, abusiva mesmo, sabe? Então, e eu não conseguia enxergar porque eu cheguei muito cedo. Eu tinha 11 anos de idade. Né? Quando eu cheguei nesse lugar, eu já não estava mais na minha primeira igreja, assim, meu pastor tinha falecido. Então, E você foi sozinha ou foi com a sua família? foi a minha família, mas era um departamento de adolescentes. E ali, qual que era a coisa? Não, os adolescentes, o culto vai rolar aqui e os adolescentes vão para uma sala à parte. E ninguém sabia o que acontecia com os adolescentes nessa sala à parte, né? Então, e foi complicado porque, assim, o bom se misturava com o mal, sabe? Tinha parte do evangelho de Jesus, tinha parte do que parecia ser um cuidado, do que parecia ser uma família espiritual, e na verdade não era. Era um abuso mesmo, era uma exploração. Então eu comecei a trabalhar, eu estava com 12 anos. Trabalhar mesmo, né? Eu me lembro, o meu salário era 200 reais, e eu trabalhava, eu fazia tudo. E não tá certo, né? Esse trabalho infantil. E, enfim, era uma coisa, eu não podia sair com os amigos. Se eu tivesse que fazer qualquer coisa na minha vida, eu não tinha que pedir autorização para os meus pais, eu tinha que pedir autorização para esses pastores. Nossa, nunca nem vi isso. E aí eu passei uma situação de alienação parental, então me distanciaram da minha família. Foi bem intenso, assim. Mas assim... E seus pais perceberam? Foram percebendo isso ou não? Então, aos poucos, assim... Ou como era um lugar confiável, vamos exatamente, dizer? Exatamente. Então, meu pai ainda não era cristão, trabalhava muito. A minha mãe sempre na obra. Então, o que tinha aquela confiança? Não, estou fazendo a obra do Senhor, Deus está cuidando das minhas coisas também. Era também um engano que era pregado ali também para os pais, né? E você detectou isso em que momento? Não, demorou muitos anos. Muitos anos. Porque a fala era muito... Aparentemente era sutil, bíblica. Né? E você com 11, 12 anos, 13, que seja, você é adolescente crescendo, a sua mente vai sendo moldada ali, sua personalidade não está completamente formada, e a sua mente vai sendo moldada. Olha, isso é o certo, é isso que Deus quer. É assim que funciona. Você tem que obedecer, você tem que pedir, porque eu sou seu pai espiritual, porque eu sou sua mãe espiritual, porque eu tô cuidando com amor. Um dia, e aí foi aí que a coisa começou a ficar discrepante, porque assim, ó, um dia vocês vão amadurecer, e aí Deus vai enviar vocês, e eu falo vocês porque eu não estava sozinha nesse contexto, eram muitos outros adolescentes, né? Eu acredito que eu vivi muitas coisas mais próximas, porque eu acabei passando a ser secretária pessoal deles, então eu estava ali todos os dias, né? E as exigências eram muito altas. Mas muitas outras pessoas também passaram coisas bem difíceis ali. E o que parecia? Ó, nós estamos sendo preparados para uma obra que o Senhor vai fazer. Entendeu? Nós estamos sendo preparados porque Deus vai derramar um avivamento. O Senhor está contando com a gente. Então imagina, você é um adolescente ouvindo que Deus está contando com você para uma grande obra na sua nação. E que você está sendo preparado para isso. Um exército que o Senhor está levantando. De gente apaixonada por Jesus. Então entende, tem coisas que são verdadeiras, mas elas são misturadas com um domínio. E aí esse tem uma problema. Intenção errada ali. Tem uma intenção errada. Então, enfim, foram muitas coisas, né? Mas... Daí como que você conseguiu dar um basta nisso? Foi em 2018, eu fiz uma cirurgia nas pregas vocais, né? Foi 15 de dezembro de 2018. Eu já estava ali há muito tempo, com muitas dores, muito rouca, e eu tinha que cumprir essa agenda. Não, você tem que ir, porque é a obra de Deus. Então eu ficava rouca, às vezes gripada e tal, e eu ainda assim tinha que ministrar. Não era eu que fazia uma agenda para mim, né? As pessoas falam, você vivia de agenda e tal. Eu não vivia de agenda, né? Eu ia para as agendas, eu ministrava. Sim, né? Você estava só à disposição. Eu estava sempre à disposição. E acho que foi até uma das coisas que eu tive conversando outro dia, um tempo atrás já, com uns amigos da banda, né, que permaneceram amigos e tal, e viveram as mesmas coisas. E eles falaram uma coisa que eu falei, olha, isso é verdade. Eles falaram, muita gente sai por aí para pregar o evangelho pelo benefício próprio. Né? Talvez por um dinheiro que vai receber, às vezes até por status, por fama, por isso, aquilo. Mas a gente não tinha nada daquilo. Então... quando alguém tinha que aparecer, a gente tinha que se esconder, e era essa liderança que aparecia. Tudo certo?
E quando era questão de benefícios e tal, não eram nossos os benefícios, eram tudo deles. Eles ficavam com todas as coisas. Então tudo, a gente tem essa paz no coração de saber que o que fizemos pelo Senhor. Né? Então, que o Senhor pôde contar conosco. Que apesar de toda essa loucura que a gente viveu, e foi a intenção de loucura, vocês era pura, né? Exato. E o Senhor não perde nada, né? Mas eu vivi coisas muito difíceis, né? E aí, enfim, são histórias mais pessoais, mas eram coisas tão difíceis, assim, que eu cheguei a uma época que eu chegava na igreja e tinha crise de pânico. Porque, pra mim, era aquele domínio, eu não podia ir no cinema sem pedir autorização. E aí, eu já estava com 24 anos. E eu dizia, Senhor, isso não vai mudar nunca. E aí, quando eu fiz essa cirurgia, e o ponto era assim, não, se você está pensando assim, eles ensinavam que tudo que você estava pensando você tinha que levar, você tinha que falar, porque era pecado, você tinha que confessar. Então, uma distorção da doutrina bíblica da confissão de pecados. E aí, quando você falava, olha, mas eu estou questionando isso porque não faz sentido, a gente nunca vai crescer, então a gente nunca vai amadurecer. Eu tinha 11 anos, 12 anos, eu estou com 24, vou fazer 25 anos, nunca. Como é que vai ser isso? A gente vai ter que sempre pedir pra vocês, não, tá vendo, isso é orgulho, isso é rebeldia, isso é se levantar contra a autoridade. Aí tirava o texto de Miriam e Arão fora do contexto, né, então, você tá se levantando como Miriam e Arão se levantaram contra Moisés, aí você vai ficar leprosa, olha, tá vendo, o Senhor vai te rejeitar. Então era um domínio mesmo, e uma manipulação muito grande. E aí eu fiz essa cirurgia, e eu não tinha o que fazer, eu não podia falar. E eu passei um período sem poder falar, sem poder cantar, então eu não podia ir cumprir as agendas que queriam que eu fizesse e tal. E ali eu me lembro que eu fiz uma oração pro Senhor. Eu tenho o hábito de escrever, né, orações, eu sempre fui de escrever muito. E ali você ficou em casa esse período? Eu fiquei em casa esse período, sozinha, né, e ali eu tava escrevendo uma oração, dias antes de fazer a cirurgia, falando pro Senhor, Senhor, eu tô com medo de fazer a cirurgia, porque era muitíssimo delicada, e nunca mais consegui cantar, nunca mais consegui falar. E eu vou descobrir, eu falei isso pro Senhor, eu vou descobrir que pra eles eu sou só uma marionete. Alguém por meio de quem eles têm lucro. Mas eu tô com medo de não fazer a cirurgia, porque se eu não fizesse eu não poderia mais cantar, já não tinha mais condição. E também não poder mais cantar. E eu vou descobrir que pra eles eu sou só uma marionete. Alguém por meio de quem eles têm lucro. E aí quando eu terminei de escrever minha oração, que eu olhei, que eu li aquilo de novo, e eu percebi, eu falei... De qualquer forma. De qualquer forma, eu já descobri. E aí eu orei de novo, eu entrei num jejum. Eu entrei num jejum de 40 dias e eu falei com o Senhor, Senhor, me ajuda, me dá ilumina, o que o Senhor quer que eu faça? Porque eu tinha uma ideia de que Deus queria me usar para transformar aquele ambiente, para transformar aquele lugar. Mas já tinha tentado de muitas maneiras, né? Mas tem horas... E eu era meio testa de ferro, assim. Então, o que eles falavam, eu que transmitia pro povo. Porque, teoricamente, eu era líder de louvor, mas eu não decidia nada. E eu era secretária da igreja, mas eu não decidia nada, eu não falava, não podia. Então, eu tinha que fazer... Frente, só posicionada, mais por trás. Era aí, marionete. Exato. E pras pessoas, como ficava? A Tamires que tá falando isso, a Tamires que não deixa fazer isso, a Tamires não deixa fazer aquilo. Só que eu tinha uma coisa com a honra, né, muito grande. Sim. Então, eu nunca queria dizer pras pessoas, olha... Ele e ela que mandaram fazer assim, assim, assim. Não, eu dizia, olha, gente, essa é a direção. Então nós vamos fazer assim, nós vamos obedecer. E aí, por mais que depois eu entrava e falava, gente, mas olha isso, olha aquilo e tal, eu nunca deixava as pessoas perceberem, porque eu pensava, isso aí é uma desonra, né? Sim. Então eu tenho que guardar eles, eu tenho que cobrir. A questão de, eu sempre usaram muito Noé também, né? Eu tô citando esses exemplos assim, porque eu sei que muita gente também passa por isso. Claro. Então, você tem que cobrir a nudez a todo custo, ninguém pode perceber quando esse pastor e essa pastora errarem, porque eles são os ungidos do Senhor e tal. E não tem nada, biblicamente não tem nada disso. Nós estamos na nova aliança, é completamente diferente. A antiga aliança estava figurando Cristo, né? Então, sacerdotes, profetas, eles estavam apontando para Jesus, reis, estavam apontando para Jesus. Ainda que falhos, eles estavam apontando para um que era perfeito que viria, né? Então... Aí eu me lembro que fiz essa cirurgia, fiz um jejum e orando, teve um dia que eu estava orando, clamando ao Senhor, falando, Senhor, muda, Senhor, o Senhor não vai fazer nada, Senhor, transforma e tal. E aí eu estava lendo a escritura em Apocalipse, eu estava no final do ano já lendo Apocalipse ali para encerrar a leitura bíblica. E aí, acho que era 18 ou 19 mais ou menos de dezembro, depois de fazer a cirurgia, eu nem podia jejuar, mas assim, eu estava num desespero. Você jejuou como? Eu fiz 40 dias. De quê? Pão e água. Só pão e água. Depois foi uma loucura. Foi uma loucura. Eu tive, assim, não recomendo, não faço isso. Mas na época que eu fiz, eu tive um problema no esôfago depois. Eu tive uma infecção no esôfago muito forte, porque eu já tinha acabado de sair de uma cirurgia. E aí entrei num jejum, a imunidade foi no meu pé, né? Enfim. Mas assim, o Senhor falou muito comigo naquele período. E uma das coisas que o Senhor falou pra mim foi em Apocalipse capítulo 2. Né? Olha, eu vejo o seu amor, o seu serviço. Eu vejo tudo isso. Eu tenho, porém, contra ti. Você tolera.
né? E aí ele estava falando de tolerar Jezabel, que estava fazendo uma referência, né, a Jezabel de Elias, ali de Acabe. E aí ele fala de 3 coisas. Ela se declara profetisa e não é, ou seja, ela proclama um evangelho que não é verdadeiro, é falso. Sim. Ela usa de manipulação, se põe num lugar de autoridade que não foi Deus que deu. A idolatria, né? Sim. E porque os líderes são elevadíssimos, é uma idolatria, passa a ser uma idolatria, porque você não obedece mais a Deus, você obedece à vontade daquele líder, daquele homem, daquela mulher, que distorcem a vontade de Deus, dizendo, é Deus. Quando você, E aí a pessoa que está ali, que era o meu caso, ou de outras pessoas, a gente ficava, mas está escrito assim. E eles falavam assado, e a gente dizia, mas olha, está escrito assim. Eles diziam, não, é que você não sabe interpretar, porque você não sabe entender a escritura e tal. E a última coisa é a imoralidade sexual, né? E aí as pessoas até temem, assim, dizer, não, mas se tem idolatria e tem o falso movimento profético, né? Com certeza, eu garanto absolutamente, a escritura mostra, sempre tem imoralidade sexual, sempre tem. Então, enfim, foram muitas coisas que aconteceram ali. E ali o Senhor falou pra mim, a sua parte é que você tolera. Você tá achando que você vai mudar, você continua aqui, chorando. Percebendo já que tá... Sofrendo, mas você não faz nada. Você tá esperando que eu faça uma coisa que na verdade é você que tem que fazer. E aí a partir daquele ano, 2019 pra frente, eu ainda tinha a ideia de que eu ia me posicionar contra, não contra as pessoas, entende? Mas contra a falsa doutrina. E aí Deus ia mudar as coisas, né? E você foi confrontar, você foi conversar? Eu me lembro que chegou em abril, depois que eu já podia falar, eu fiz uma lista de 6 páginas de Word só com tópicos. E eu fui para uma reunião e eu trouxe tudo aquilo que eu via, que pela escritura não era bíblico que estava acontecendo ali. E foi muito doido, porque aparentemente eles aceitaram. Choraram, disseram não, amém e tal. Mas 3 semanas depois, aí já tava de púlpito. Olha, Jezabel tá se levantando, como se fosse um espírito, né? Ai, que gente, não é. Eu já vi isso. Nossa, acontece em todo lugar, é igual, é o padrão. Porque tá na a Bíblia, pessoa né? não se aguenta, a pessoa vai lá no púlpito querer responder aquilo como que se não fosse para você. É só um aviso para a igreja. Para geral, Mas ali foi muito difícil. Aí antes eu tinha que pedir autorização se eu fosse... Eu podia ministrar em qualquer lugar, tá? Desde que fosse com aquele ministério. Então não era uma questão de, olha, você não pode, não está qualificado para o ministério. Não era isso, era uma questão de proibição mesmo. E aí eu lembro que, assim, vários amigos mesmo convidavam, olha, vamos gravar comigo isso e aquilo. E eu já estava com 25. E eu sempre falava, ai, não posso. Ou então, os meus pais que não deixam. Mas quem que eram esses pais? Aqueles espirituais, né? Olha, não, eu tô ruim da voz e tal. E eu sempre que tinha que arrumar uma desculpa porque eles não deixavam. E aí eu me lembro que eu cheguei num evento com o pastor Antônio Cirilo até. E aí ele chamou, ele falou, vamos fazer uma noite aqui todo mundo junto. Canta Judson, canta você, canta eu. A gente mistura, pega todos os ministérios e a gente tava ministrando ali. E eu só falei, vamos. E ali foi um tratamento de silêncio de 1 mês, né, ignorando e tal. Então eu fui me posicionando ali, fui me posicionando aquele ano inteiro, e aí eu tive uma experiência muito forte com o Senhor em Israel. Eu fui para Israel aquele ano, com a caravana do pastor Cirilo, inclusive, a caravana Poderoso de Deus, e eu fui. E ali todo mundo vinha me entregar palavras proféticas assim, olha, Davi e Saul, Davi e Saul, Davi e Saul. E eu guardava aquilo no meu coração e falava pro Senhor, Senhor, é muito fácil. Eu pensava assim, é muito fácil. Porque qualquer um na minha situação ia pensar, eu sou Davi, porque eu acho que eu tô certo, né? Mas eu queria que o Senhor fosse claro comigo, porque eu não quero ser uma coisa assim subjetiva, né? Porque eu não quero também olhar para os outros e dizer assim, o problema é o outro, entendeu? Eu quero entender que aquilo que o Senhor está fazendo é realmente o que o Senhor está fazendo. Eu me lembro que uma noite, antes de dormir, eu tinha falado para o Senhor, se o Senhor realmente está fazendo o que eu acho que o Senhor está fazendo, então me dá um sinal. Eu queria que o Senhor fizesse chover sobre mim no deserto. E eu queria o sinal de Davi. Eu nem sabia o que eu estava pedindo. Eu fui dormir aquela noite, e antes de sair de casa, eu tinha feito as malas, e a hora que eu tava saindo pela porta, o Espírito Santo falou pra mim assim, volta e pega seus bonés. E eu só tinha boné do ministério, que eu fazia parte, tinha aquele logo enorme assim, e eu só tinha isso, eu usava mais porque era uma questão de divulgação e tal, mas eu nem gostava muito de boné, eu levei. E aí foi muito bom, porque assim, todo lugar que a gente ia lá em Israel, não sei se já foi lá? 5 vezes. Ai, que delícia, doida pra voltar. Eu também. Mas aí, Senhor, toca lá, assim, em nome de Jesus. Ajuda seu povo. Mas aí eles falam, né, sempre, todos os lugares que eles consideram sagrados, eles falam assim, os homens cobram a cabeça para que você se lembre sempre de que Deus está acima de você. Então é por isso até que eles usam o kippah e tudo mais. E eles falavam assim, a mulher não precisa, porque a mulher tem o pai ou o marido, né? Essa é a questão deles.
E aí eu pensava, poxa, não moro mais com meu pai, morava sozinha nessa época, e não sou casada. E eu usava o boné. Eu falei, não, vou respeitar, eu vou usar o boné aqui, porque eu quero também, é mais por um símbolo, né? Não tem nada espiritual ou místico nisso, mas mais para eu me lembrar de que realmente o Senhor está acima de mim, o Senhor está acima de mim, Ele está por cima de mim todos os dias, né? Como diz Salmo 91, aquele que está escondido debaixo do esconderijo do Altíssimo, o Senhor está por cima de mim. E aí, eu lembro que a gente chegou ali no Getsemane, e o pastor Cirilo me chamou de novo para cantar. Ai, vamos cantar aqui e tal. E eu falei, vamos. E aí, nessa hora, esse pessoal decidiu ir também. Foi terrível, assim, porque foi infernizar a minha viagem inteira, assim, porque eles não falavam inglês. E aí, todo lugar, tudo que eles queriam, eles iam, me chamavam, e eu tinha que ficar na cola deles para traduzir tudo que eles queriam. E aí, acabei não aproveitando muito da viagem. Mas o Senhor redimiu, assim, foi muito bom. Porque aí eu tava ali cantando, eles se retiraram, não quiseram participar do culto que eu tava cantando com o pastor Cirilo, porque eu não tava mais pedindo autorização para cantar ou não, você vê, né? Então, tão dominadora a coisa. E ali, a gente saímos da Getsemane e fomos ali pro lugar do túmulo, e a gente ia fazer uma ceia ali. Quando a gente tá lá, tem uma moça sentada tocando uma lira. E ali, na lira dela, tinha ali Salmo 108, né? E quando eu olhei aquilo, eu só chorava. E eu sabia que era o sinal que eu tinha pedido pra Deus. Nem eu sabia que sinal que era esse, eu só falei, Senhor, eu queria o sinal de Davi. E aí ela tocou, e eu voltei pra falar com ela. Quando a gente terminou a ceia ali, eu fui falar com ela. Falei, olha, queria só te agradecer, você me abençoou muito hoje. Você tá aqui e tal. E ela falou assim, eu sou americana e Deus me deu uma palavra. Eu não ia vir pra cá, mas eu tenho ido levantar altares de adoração ao Senhor ao redor do mundo inteiro. E ela tava em outro lugar, não sei se ela tava ali perto do Mar Morto. E quando eu cheguei ali, o Senhor falou pra mim, não, vai pra área do túmulo. E eu comecei a tocar aqui, porque o Senhor me falou que eu seria o sinal pra alguém quando eu chegasse aqui hoje. E aquilo foi, assim, maravilhoso. Ela orou comigo, foi uma bênção. Que lindo. E aí, saindo dali, a gente foi pra Siló. Não sei se você chegou aí ali. Sim. E Siló sempre foi um lugar especial no meu coração, porque por causa da maneira que eu tive o encontro com o Senhor e tudo, minha mãe brincava. E ela dizia que eu era a Samuela dela. Porque assim, minha mãe teve minha irmã mais velha, e depois ela passou 5 anos, ela e meu pai passaram 5 anos tentando engravidar e não engravidavam. Uau. E aí no mês, isso antes, ela ainda era católica e tal, mas no mês que ela falou pro meu pai, olha, se a gente não engravidar esse mês, não quero mais saber de filho, eu quero tá crescendo muito. E aí ela falou que fez uma oração, lembrou de Ana, e fez uma oração pro Senhor. E falou, olha, Deus, se você me der um filho, vai ser seu. E ela engravidou de mim, né, aquele mês. E aí ela brincava comigo, né, depois ainda mais no encontro com o Senhor, que eu era Samuela. Então, o sinal, o Siló, pra mim sempre teve um lugar especial, né, por causa da maneira que Samuel cresceu na presença do Senhor. E aí quando a gente chegou, tinha tido uma situação no almoço, eu tava assim muito entristecida, não aguentava mais aquele domínio, aquela pressão, que foi justamente porque eu tinha cantado ali no Getsemane. Aí eles vieram me dar uma bronca e tal, que eu não podia ter feito, que eu tava desonrando, que o diabo tava querendo separar a paternidade espiritual e tal, e aí eu não aguentava mais, pra mim era uma pressão psicológica muito grande. Eu levantei, eu me retirei, saí, fui pro ônibus chorando muito. E aí quando eu sentei no ônibus, a canção veio assim, em download mesmo, né? Ela chama Liberdade, eu gravei essa canção depois. E aí eu comecei a cantar, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, bem baixinho assim no celular pra ninguém ouvir, só pra ter registrado. O meu refúgio, o meu esconderijo, mas eu cheguei no limite da minha guerra. Quebra o arco, despedaça a lança e põe fogo nos cavalos dos teus inimigos. E aí eu lembro que o refrão eu falava isso, me tira desse inferno, a prisão da vontade dos homens. Porque eu fui chamado para ser livre, comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus, não por força e não por violência, mas pelo teu Espírito Santo me faz livre. Porque aí fez uma menção de Sofonias 3, né? Poderoso para me salvar, se deleitará em mim com alegria, me renova com seu amor e regozija-te em mim com júbilo. Meu Senhor me faz livre. Compus, gravei, fiquei ali sentadinha, chorando, pedindo pro Senhor me ajudar, Senhor, me livra disso aqui, eu não sei mais o que fazer. E aí chegamos em Siló, eles saíram, assim, acho que foram pro banheiro, uma coisa assim, só tinha um caminho, só tinha um lugar. E aí eu fui caminhando, e o pastor Cirilo parou do meu lado, ele começou a falar comigo em inglês, percebi que ele não queria que as outras pessoas entendessem. E ele foi falando comigo todo o contrário do que eu estava vivendo. E ele começou a falar assim pra mim, Tamires, eu quero dizer que você pode contar comigo, com a minha esposa, com a nossa casa. O dia que você quiser, nossa casa está de portas abertas para você. E aí ele falou assim, olha, eu quero compor uma canção, eu vou pôr o seu nome, eu vou falar para todo mundo que foi você que compôs. Eu quero receber um convite para ministrar, e eu quero que você vá, e eu quero que você receba oferta sobre isso. Eu quero gravar um álbum, e eu quero que essa música estoure, eu vou falar para todo mundo que foi você. E ele falava o contrário, ele falava, eu quero pavimentar um caminho para você poder ser livre. Eu quero que você possa ir mais longe, conta com a gente, o que você precisar e tal. E eu ainda tinha muito medo, eu não, Cirilo, obrigada, porque eu não sabia quem eu podia confiar, quem não podia confiar. E eu tinha um medo, assim, que era
Poxa, será que eu não estou desonrando? Se eu contar o que eu estou vivendo para alguém, será que eu não vou estar desonrando uma liderança e tal? Eu tinha esse medo. Era um cuidado com relação ao Senhor, porque era também tanta aquela pressão de ungido do Senhor e tal, que eu tinha medo de estar desagradando a Deus se eu contasse para alguém os absurdos que eu estava vivendo, né? Mas ali eu cheguei e tinha uma parte embaixo, não sei se foi ali, mas tinha uma parte embaixo que era de fósseis, e em cima tinha uma apresentação interativa, que eles contavam ali sobre, né, como foi a chegada do templo, como é que foi que trouxeram a arca de volta e tal. E aí o pessoal entrou nessa parte de fósseis e eu fiquei do lado de fora. E é porque eu não tava assim, eu tava bem triste, assim, bem chateada, ainda orando no espírito, e aquela coisa perdeu o brilho pra mim, eu não queria ali, nem estar ali entre as pessoas naquela hora. E de repente eu senti um pingo, pingou no meu ombro direito, pingou no meu ombro esquerdo, e aí eu tirei o boné e pingou na minha cabeça. Só que o que acontece? Por que eu pedi o sinal da chuva? Porque fazia 4 anos que não chovia em Israel. E fazia 8 meses que não chovia em Israel, né, naquele período todo, e 4 anos que não chovia naquele período, que era o período de Sukkot, né, a festa dos tabernáculos, que eu tava ali perto de outubro, inclusive. E aí, inclusive fez 5 anos agora, que passou dia 15 de outubro. Desse dia. E aí pingou, e eu já tava chorando. Eu falei, meu Deus, o Senhor tá fazendo chover sobre mim no deserto. E não chovia. Fazia 8 meses que não chovia. E fazia 4 anos que naquele período não chovia, né? Que inclusive para o judeu é uma coisa importante, porque é uma promessa do Senhor. Se vocês andarem nos meus caminhos, nos meus estatutos, eu vou trazer chuva. A chuva serôdia, a chuva da primavera, né? E aí, quando isso começou a ventar um pouco mais forte, e o guia começou a chamar o pessoal, olha, vamos subir para ninguém pegar chuva, vamos assistir ali a parte. O pessoal veio subindo, correndo, né, com medo de pegar uma chuva mais forte. E eu fui bem devagar. E aí, eu tava assim, um boneco, eu tinha tirado, né, porque começou a chover. Aí beleza, subi. Quando eu tava ali no último passo, indo bem devagarinho, tava todo mundo abrigado já. Quando eu tava no último passo da rampa, o Espírito Santo falou para mim assim, põe o boné. E aí eu ia responder, mas se eu colocar o boné e chover, vai molhar. Nem tinha muito sentido o que eu tava falando, assim, não queria molhar o boné. E aí quando eu falei, dentro de mim eu só falei pro Senhor, mas, e ele falou agora. Aí eu entendi que era, opa, deixa eu obedecer. Aí eu pus o boné assim, de um ímpeto, pus o boné, eu dei o próximo passo. Quando eu pisei o próximo passo, veio um vento tão forte que eu precisei me segurar no corrimão, assim, porque eu comecei a ir pra trás. E esse vento levou meu boné embora. Naquela hora, assim, eu tomei um susto, porque durante todo aquele período era, olha, não esquece quem tá acima de você, não esquece quem tá acima de você. E ali, acima de mim, era aquele símbolo, né? Era o símbolo daquele ministério, era só aquilo, eu só podia viver aquilo. Né? E quando aquilo saiu da minha cabeça, eu falei, eu acho que o Senhor tá falando comigo. E aí deu 3 trovões. E eu vivi a experiência, assim, que eu nunca tinha visto na minha vida, foi a coisa... Acho que depois de ver Jesus foi, não sei explicar, não sei o que tá em primeiro aí, mas eu ouvi a voz de Deus falar comigo no meio do trovão, audível, assim. E aí deu 3 trovões. O primeiro trovão o Senhor falou pra mim, marca esse dia. E eu tava em Siló, Israel. O segundo o Senhor falou pra mim, marca esse dia, era 15 de outubro, né? Marca esse lugar, eu tava em Siló, Israel. E o terceiro o Senhor falou pra mim, hoje eu mudei a sua história. E no terceiro trovão, quando o Senhor falou pra mim, hoje eu mudei essa história, choveu. Mas choveu tão forte, Karina, assim, choveu. E eu lembro do Cirilo, assim, eu chorava de braços abertos, assim, erguidos. E aquela chuva vindo, me molhando inteiro, e todo mundo abrigado da chuva, o Cirilo com o celular me filmando assim, gritando pro povo, tá vendo, vocês pedem avivamento é assim, vai molhar todo mundo, vocês estão se abrigando e tal. E ali, aquele dia, Deus mudou algo no meu coração, que me deu uma leveza, que eu percebi no Senhor, não é minha responsabilidade convencer ou converter o coração de ninguém.